Bom dia, nação, bom dia! Vamos para mais um vídeo no nosso canal analisando a imprensa paulista que não encontrou palavras para poder explicar a derrota do Corinthians para o Flamengo por 1-0, com o Léo Pereira marcando gol, o Léo Pereira machucado, marcando gol no finalzinho da partida. Eu gostaria que você participasse do nosso canal, deixando a sua análise nos comentários e a sua risada também aí para a imprensa paulista, meu amigo, que estão aí de boca aberta, não tem palavras para explicar essa derrota e acabou afundando ainda mais o Corinthians na zona do rebaixamento. Nós vamos analisar nesse momento, já chega deixando o like. Se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte aqui do canal Meu Mengão React, porque aqui é notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá certo? Créditos desse vídeo, vou deixar o canal da ESPN, link na descrição. Vamos então reagir aqui à imprensa paulista que não consegue explicar essa derrota. Vamos lá. A torcida rubro-negra festejou ontem a vitória com gol nos acréscimos, um gol histórico pela situação que passava ali o Léo Pereira, né? O Corinthians jogando um grande futebol. Cornetaram muito o São Paulo, mas ali no final comemoraram o gol e a gente vai acompanhar o que disseram os técnicos. O Jorge Sampaoli do Flamengo e o Vanderlei Luxemburgo do Corinthians depois do 1-0 no Maracanã. O time ganhou um jogo importante, sem jogar como jogou com Fluminense. O time viene jogando con una secuencia muy seguida, está sintiendo obviamente los 5 partidos en 12 días y este partido también. Yo considero que hoy el time ganó un partido difícil y que cada victoria genera, ayuda a que o processo continue corrigindo-se. O que eu fico satisfeito hoje é que a equipe teve atitude sem a bola e teve atitude de jogar. Então isso é time de futebol. Não adianta ficar torcendo, tentar marcar com o olho. Não, tem que tentar roubar a bola do adversário. Então eu vi hoje a equipe do Corinthians, para mim o melhor jogo sob meu comando, não quero falar para trás, o melhor jogo sob meu comando, e mostra que nós estamos no caminho certo. Eu usei uma palavra que foi atitude. Atitude é fundamental, de você tomar atitude na sua vida. Se na tua casa tiver 2 banheiros e você ficar na dúvida qual que você vai fazer nas calças. Tem que tomar atitude de você ir no banheiro. Se fizer nas calças, você nunca mais vai errar. Mas tem que tomar atitude, né? Então eu acho que o time teve atitude, sem a bola, com a bola, e uma coisa que foi muito importante. Tá aí, é o Corinthians que teve atitude, não fez xixi na calça, mas perdeu o jogo de ontem no Maracanã. Por isso que eu tenho um banheiro só lá em casa. Pra ter problema. Pra não ficar em dúvida, né, professor? Exatamente. Os acréscimos. Vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Corinthians. Posse de bola, 65% pro Flamengo e 35% pro Corinthians. Ah, mas posse de bola muitas vezes não quer dizer muita coisa. É verdade. Olha as grandes chances. O Corinthians teve 3, o Flamengo teve 1. Escanteios, o Corinthians teve 9 e o Flamengo teve 6. Ah, mas não adianta ter mais grandes chances se não colocar a bola para dentro. É verdade. O Yuri Alberto perdeu uns 2 ou 3 gols, estragou uns 4 ou 5 contra-ataques só no primeiro tempo e o Flamengo foi efetivo. O futebol também é um jogo de eficiência. E o Cebolinha foi eficiente no cruzamento, o Léo Pereira, já com problema na coxa, foi eficiente e o Flamengo venceu mais um. Esse aí, hein, professor? Ah, esse foi o pouco, né? Antes de tudo, foi uma vitória histórica do Flamengo, né? A gente tem falado muito que o Corinthians não mereceu perder, e até acho que não mereceu ver, mas o Flamengo mereceu ganhar. O Flamengo, eu acho que é assim, futebol, quando não há erro de arbitragem, o Flamengo fez por onde, uma vitória histórica. Me lembrou uma vitória do próprio Corinthians contra o Goiás em 2004, com o Fábio Baiano fazendo número e acertando um chutaço de fora da área. Os mais velhos, menino Donken. Talvez nem tenha mais ninguém vivo que lembre disso. São Paulo foi campeão de 46 contra o Palmeiras, com o zagueiro Renganeschi fazendo número, que na época não podia ter substituição, né? Ele estava fazendo número e ele faz o gol do título do São Paulo, meio mancando e empurrando a bola para dentro do gol Como você está citando, professor, muitos jogos disputados e com gol decisivo no final, eles entram para a história.
A gente pode lembrar do Corinthians e Vasco na Libertadores, aquele gol do Paulinho de cabeça no Pacaembu. Podemos lembrar do gol do Petkovic, já que estamos falando do Flamengo, num Flamengo e Vasco, um gol histórico de falta maravilhoso. E esse jogo de ontem, não só pelo gol no final, mas pelo Léo Pereira estar lesionado, ter pedido para sair e continuar. Fica lá de centroavante, você não consegue mais correr. O cara vai lá e faz o gol. Mas e o jogo? Ele é um zagueiro, né? Também tem esse lado. E vamos lembrar também o seguinte, que isso aconteceu porque o Sampaoli abriu as substituições. Ele usou as janelas de substituição. Sim. O que para um técnico como ele é algo questionável, né? Tem que se pensar nisso. O Flamengo não jogou o que... Na verdade, o Flamengo não jogou que nem sua torcida e nem a torcida do Corinthians esperava. O próprio Corinthians ficou surpreso como o Flamengo foi inoperante. A gente contava que o Flamengo teve problemas, né? Teve problema com a Arrascaeta. Perdeu o sistema de criação inteiro, né? Tanto o Everton Ribeiro. Perdeu, mas mesmo assim, Nath, aliás, tem ali... São muitas lesões no Flamengo nessa temporada. Direto, e durante os jogos, né? Ontem de novo. Agora, é um time, ainda que tem Pedro, que tem Gabigol. Pulgar em mais uma partida boa. Jogando muito. Pulgar não é propriamente o homem do gol, mas tem Gerson. O Flamengo teria de onde tirar mais durante o jogo. O Corinthians foi surpreendentemente bem. A gente falou aqui no jogo contra o Atlético que não é vergonha você jogar defensivamente desde que você saia. Contra o Atlético, o Corinthians não saiu. Ontem saiu muito, principalmente entre o fim do primeiro tempo e o começo do segundo. Perdeu ali, pelo menos com o Yuri Alberto, 2 chances. Time que joga por uma bola, Abel, não pode perder 2. É verdade. Então, o que aconteceu com o Corinthians ontem, né? E especificamente com o Yuri Alberto, você lembrou bem. A gente tem falado que ele morre de fome, mas ontem foi ele que não mastigou, né? Porque as coisas aconteceram ali de uma maneira que ele poderia ter resolvido o jogo. Ofereceram bons pratos para ele ontem e ele não aproveitou, hein? Não, na verdade ele comeu demais e passou mal, né? Porque não... Teve uma chance ali muito clara no segundo tempo que ele sai cara a cara com o Santos. A outra do cabeceio foi complicada, assim, dava para ter feito o gol. E a outra ele não tem responsabilidade, o chute cruzado, né? Tentou chegar. É um jogo, acho que não dá confiança pro torcedor corintiano, mas dá esperança. E o Corinthians não tinha nada. Nem esperança tinha, pela fase que veio jogando. Concordo quando o Luxemburgo disse que foi a melhor atuação do Corinthians na temporada. É um time que acho que tem que ser dessa forma, nesse momento, de trás para frente, ser um time, tentar ser o mais consistente possível defensivamente. Aí acho que a ideia de colocar o Bruno Mendes na lateral direita foi um bom negócio. Fez um grande jogo, Bruno, hein? É um cara que merece mais oportunidades, seja na zaga. Paulinho jogou bem também. Dessa vez jogou bem. Contra o Atlético Mineiro, o Luxemburgo tinha elogiado. Eu, particularmente, não gostei tanto dele na função de primeiro volante. Muita gente elogiou, eu não vi eu não vi isso também. Mas ontem foi bem. Ontem foi bem. Partida dele. A formação como o Corinthians, com o Maicon defendendo pela esquerda, o Watson, a gente já falou aqui, tem que ser titular desse time. Foi um time que se defendeu. Melhorar só a questão física do Watson. Ah, sim. Isso é um ponto também que eu concordo. Acho que foi um Corinthians que conseguiu ser defensivamente melhor do que o jogo contra o Atlético e ainda propondo um pouco mais. O Atlético a gente teve uma finalização lá do Fausto Vera, que também não foi lá essas coisas de oportunidade. Mas, no geral, foi um Corinthians mais competitivo, dá uma esperança para o torcedor. E do Flamengo, a gente tem esse lado. A gente já falou tanto de atuações do Flamengo que foram boas e não veio a vitória, contra o Fluminense, o jogo contra o próprio Inter no Beira-Rio, mas dessa vez não. Pode ser que não foi brilhante, mas conseguiu a vitória que, enfim, precisava. E legal essa temporada do Léo Pereira, né? Um cara até que ficou um pouco criticado um tempo e agora talvez sendo o melhor zagueiro do Flamengo na temporada. Virou a unanimidade da defesa. Só lembrando, o Luxemburgo falou assim, não se marca com o olho, não sei o quê. No lance do gol, o Corinthians marcou com o olho, sim. O Murilo ficou pregado, né? Ali já tinha... E uma pena ter acontecido em cima do menino Murilo, que para mim é o melhor da defesa, há muitos jogos. Mas naquela altura do jogo, o Corinthians já tinha Fagner por aquele lado, onde as coisas estão acontecendo. E o Romero era o mais próximo. Na hora do cruzamento do Cebolinha, pode olhar. O Romero... o Romero entra para dar uma ajuda, né? Que ele não dá desde 2017, né? Então isso também é complicado. Mas o Vanderlei está achando coisas. Achou o Paulinho ali como volante, pelo menos para continuar para a próxima partida com uma certa segurança. Quando o Adson, a Nath lembrou a questão física do Adson, né? Não dá para contar com o Adson o jogo inteiro, mas o Vanderlei coloca o menino Wesley lá justamente para não perder aquela pegada, aquele pique. Eu acho uma pena, sinceramente, não acho que o Vanderlei esteja no melhor momento da vida dele, mas é uma pena que justo nesse momento em que ele tem que ter tranquilidade para trabalhar, tenha todo um burburinho
em função de um outro técnico. Eu acho isso péssimo. Só vai atrapalhar ainda mais um processo que já está difícil. Ainda mais porque vem de atrapalhadas, né? Que culpa. E ele está começando a acertar o elenco, né? De entender quais são os 11 que ele vai poder contar, 12, 13 jogadores para ter como opção e rodagem. É complicado falar de um momento do Corinthians em que há uma desestrutura muito grande no departamento de futebol do clube, né? Tudo que foi planejado. Mas o Corinthians ontem surpreendeu até, eu acho que o próprio Vanderlei, pela postura que teve. A gente sabe da questão anímica desse time, quanto esse time vem tendo dificuldades. E ontem mostrou que se tiver vontade, se tiver a cabeça um pouco no lugar, consegue competir com times que são melhores no papel. Eu fiquei pensando essa semana, por exemplo, nesse fim de semana, o América não tinha ganho nada no campeonato, embora jogando algum futebol, o América recebeu o Fortaleza. O Corinthians, há uma semana e pouco, saudou um empate em casa contra o Fortaleza como se fosse um time menor do que é. Sim. Quer dizer, se o América cogita vencer o Fortaleza em sua casa, o América não tem mais time que o Corinthians. O América hoje é mais time organicamente que o Corinthians, mas não tem melhores jogadores que o Corinthians. Então precisa acreditar um pouco em si também, né? Será possível que não consegue contra-atacar, como fez contra o Flamengo, e não conseguia fazer contra o Atlético? Então passa também pela cabeça, e cabeça é tranquilidade para trabalhar, gente. Se começa esse burburinho na orelha do Vanderlei, complicado para o cara, né? Eu acho péssimo isso em qualquer atividade profissional. Já trabalhei em lugares que você trabalha com a pessoa sabendo que ela não estará mais lá. Isso é péssimo. O Corinthians uma vez fez isso com o Jair Ventura. O Jair Ventura dava treino, dava entrevista, estava no banco e todo mundo sabia que o Carille vinha para o lugar dele. Isso não se faz com profissional nenhum. E muitos jogos ruins com o Luxemburgo, poxa, aquele jogo contra o Galo já era ele, né? Contra o Galo, contra o Fortaleza, contra o Argentino Júnior, contra o Botafogo. Jogos muito ruins. Agora, ontem, pelo menos, já se viu um time organizado, um time jogando melhor, um time com uma identidade, que poderia ter vencido o jogo. A gente está falando do coletivo, falamos do Bruno Mendes. Por exemplo, o Bidu, para mim, já está com mais confiança, já jogando um futebol melhor, pelo menos em relação aos primeiros jogos dele, que foram sofríveis. Né? O Fausto Vera fez um bom jogo, o Roger Guedes continua jogando muito, tudo isso é minha opinião, tá? Fique à vontade para discordar. Você concorda? O Rony também. O Rony ontem fez uma boa partida. É um jogador que se fala muito dessa questão dele de não ser progressivo e só tocar de lado, mas ontem ele apareceu mais dentro da grande área. Na oportunidade que tem o Roger Guedes ali numa sequência de lance, ele que está dentro da grande área para começar ali e ajudar a jogada. Você está falando do Adson? Rony. Ah, do Rony. Tudo isso acontece porque o Vanderlei está se mexendo, né? O cara não está no melhor da sua carreira. O cara tem janela em futebol. Esse caso do Paulinho mesmo, que ele teve lá a conversa, eu mesmo achei que só na conversa não ia funcionar. Achei que ele botou muita fé numa coisa muito antiga, do eu tô pronto, professor. Mas na segunda partida, já rendeu alguma possibilidade. E quando o Vanderlei fala, na coletiva ele falou, vamos lá para a Argentina, vamos ver o resultado e conforme for a gente vai ver o que faz. Talvez seja o momento de fazer o menos possível. Sim. De colher os frutos do que ele conseguiu com as mexidas que já fez. Acho que é de trás para frente, o time que tem que ser mais sólido defensivamente e tentar construir a partir dali. Eu só acho que ainda essa margem de melhora, a gente está se referindo muito ao jogo anterior, então a questão, acho que é muito cedo para falar, não, agora virou a chavinha, o Corinthians é melhor, virar um otimismo em relação à temporada do Corinthians. Acho que ainda são elementos muito pequenos para a gente ter uma confiança tão grande, mas que de fato foi uma boa amostragem, acho que dá uma esperança para o torcedor o que aconteceu ontem, mas ainda é muito cedo para projetar uma melhora. Em relação à questão lá do aproveitamento do Luxemburgo, eu não era a favor da contratação dele pelo Corinthians, mas eu sou totalmente contra quem você colocou, Abel. Cogitar qualquer saída dele não tem, sabe, não tem cabimento algum. Assim, é você não sustentar uma escolha que você fez a coisa de nem um mês atrás. Você está falando de um técnico que ele teve basicamente o período para trabalhar mesmo entre o primeiro e o segundo jogo. De Libertadores contra o Del Valle numa terça-feira e depois pegou Fortaleza numa segunda-feira. Foi só ali. De resto, é jogo a cada 2, 3 dias. Então, assim, ele não teve tempo o suficiente para apresentar o trabalho dele. Então, se cogitar qualquer coisa, seria um completo absurdo para mim. E tem uma questão assim, o Corinthians, a gente tá, você falou do recorte, né? Referente ao jogo de ontem. Se a gente pegar no futebol brasileiro, hoje a gente está falando
do Corinthians em uma situação. Na semana que vem, é outra... O futebol brasileiro, ele é tão oscilante... É dinâmico demais. Os times oscilam tanto... que em 2 rodadas a gente fala uma coisa, daqui a 2 rodadas a gente vai analisar dentro do jogo, inclusive. Exatamente. Dentro das partidas. Agora, as próximas partidas tem o lado ruim, né? O lado ruim é que a sequência do Corinthians continua uma pedreira, como vem sendo nos últimos tempos. Só está jogando com quem está jogando bola. O lado bom é que, por ser uma sequência de pedreira, o Luxemburgo tem o álibi perfeito para jogar desse jeito. Ele não tem, por exemplo, um jogo em casa contra o último colocado na Arena Corinthians que ele tem que propor jogo. Esses jogos, os próximos jogos dão aval para isso. Um jogo na Argentina é o jogo que todo mundo aceita esse jogo mais reativo. O jogo com o Fluminense também será um jogo assim. Então, mais para frente, quando ele tiver que propor jogo, aí vai ser um outro problema. Vamos ver se o time está mais estável até lá. Só para fechar rapidinho o assunto, para a gente falar um pouco mais do Flamengo. Já falamos do Flamengo, mas, por exemplo, 2 alterações. Tirou o Pulgar, colocou o Vidal. Foi chamado de burro pela torcida, o Sampaoli. Você não quer o Vidal? Demorou para tirar o Vitor Hugo para colocar um outro jogador, que no caso foi o Matheus Gonçalves. Errou o Sampaoli, apesar da vitória? Mereceu ou merece as críticas de boa parte da torcida rubro-negra? O Pulgar pediu para sair. Sim, mas ele pediu para sair, mas a torcida ficou brava porque entrou o Vidal, não porque o Pulgar saiu. Mas entraria quem para a posição? A minha pergunta é essa. Hoje no banco, tem quem para entrar no lugar dele? Como volante? Tinha Davi Luiz, Aqui não precisava entrar Pablo, como volante. Felipe Luiz, Matheus França e Marinho. O Matheus França era o nome mais pedido por todo mundo. O próprio Sampaoli, na coletiva, falou que o Matheus França também não tinha condição física. Isso é bizarro. Como é que tá no banco? Tá como opção de emergência. Agora, assim, é questionável algumas opções do Sampaoli, até dele errar ali o cálculo para substituição e o Léo Pereira ter que ficar até o final, enfim. Mas é um Flamengo que a gente sabe que vai oscilar também. E ele fala na coletiva o seguinte, o que assusta nesse Flamengo é o tipo de jogo que ele quer é um jogo que exige muito do físico dos jogadores. E ele falou isso. Não tem. Eu quero no máximo. Ele usou uma palavra, extrapolando, não sei. Ele usou um superlativo para falar da condição física que ele precisa dos jogadores dele. E ao mesmo tempo você tem um técnico que pede isso e um time que está esfarelando durante as partidas. A ponto de, na partida anterior, ele ter feito 5 substituições no intervalo e ter justificado que ele precisava fazer as 5 de uma vez. E por falar em intervalo, precisamos chamar o intervalo. Você quer completar? Completa rapidinho. Não, inclusive o goleiro, né? É, de fato, um time que está completamente desequilibrado fisicamente. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Mengão. E um detalhe importante, que saiu uma matéria agora, logo cedo, pela manhã, dizendo o seguinte, inclusive foi no site do GE, vou deixar os créditos a eles, dizendo o seguinte: Sampaoli minimiza preocupação com o lateral direita e Flamengo mira 4 reforços de peso para a temporada 2023. Além de Rossi e Luiz Araújo, que já são reforços do Flamengo, o rubro-negro foca especialmente no meio e no outro corredor. O clube é otimista por uruguaio De La Cruz. De La Cruz, pessoal, é um bom jogador. Se você pegar os lances, talvez aí você pode ver na internet, tem lances dele jogando pelo River Plate. Ele é um excelente jogador. Ele é um bom jogador. Eu acho que se ele chegar no elenco do Flamengo, ele vai reforçar demais o elenco do Flamengo. Principalmente, por exemplo, quando tiver aí a falta do Arrascaeta, vai ser um bom jogador. Um bom jogador mesmo, hein? E aí fala mais o seguinte, ó, o foco é no meio de campo. Quando começou a discutir o planejamento na próxima janela, Sampaoli, sua comissão e o comando do futebol chegaram a um consenso de que o número ideal de reforços seriam 6. Então, quer dizer, isso já foi apalavrado com o Sampaoli desde quando ele chegou no Flamengo. Ele não pediu reforços de imediato, mas ele já havia falado, ele identificou os setores que precisava de ser reforçado no Flamengo e ele citou isso à direção do Mengão. O goleiro Rossi e outros 5. O desejo por um ponta-direita também está resolvido com a chegada do Luiz Araújo e com isso a prioridade virou o meio de campo. A falta de criatividade demonstrada contra o Corinthians
e para furar a retranca em outros jogos, evidencia tal carência. O desejo de Sampaoli e o Flamengo é que cheguem 3 jogadores para o setor. Então, vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei para você, falo o seguinte, ó. Dentro do clube há otimismo por De La Cruz, uruguai, capaz de fazer todas as posições no meio de campo e mais as pontas. O Flamengo tem sinalizado positiva do jogador e de seu staff. As negociações já vêm de algum tempo e os contatos se intensificaram no início de maio, quando o clube esteve em Buenos Aires para enfrentar o Racing. Sampaoli quer muito contar com esse atleta. Então, quer dizer, o Flamengo vai investir no jogador De La Cruz. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.